Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. Hoje falaremos sobre um tema bastante recorrente lá na página. Hitler realmente suicidou-se no seu bunker em Berlim? Ou conseguiu fugir para a América do Sul, como algumas teorias defendem? No dia 16 de janeiro de 1945, com Berlim sendo constantemente bombardeada pela Força Aérea Aliada, Hitler refugiou-se no seu bunker, construído nos jardins da chancelaria. Era uma estrutura verdadeiramente gigantesca, forte o suficiente para resistir a impactos diretos de qualquer bomba convencional. Foi construído 8,5 metros abaixo da superfície, com placas de concreto reforçado com quase 3 metros de espessura. O bunker tinha cerca de 40 pequenos cômodos, que eram utilizados para muitos fins, desde dormitórios, refeitórios, enfermarias, sala de comunicação e de refeições. O bunker era incrivelmente úmido, abafado e desconfortável, com o barulho dos grandes geradores a diesel constantemente ribombando pelas suas grossas paredes. Foi nesse ambiente que Hitler viveria os próximos 3 meses e meio, saindo apenas muito ocasionalmente para a superfície. Nos últimos dias de abril, a situação para a Alemanha era já catastrófica, com os soviéticos avançando rapidamente em direção a Berlim. Numa conferência no dia 22 de abril, Hitler, já visivelmente doente, ao ser confrontado com a realidade da derrota iminente, teve um colapso nervoso e, pela primeira vez, declarou publicamente que a guerra estava perdida, frisando que permaneceria em Berlim até o fim, quando então se suicidaria com um tiro. No fim do dia, Hitler receberia a visita de Albert Speer, ministro do armamento e da produção militar, considerado por muitos como uma das poucas pessoas que Hitler considerava como realmente um amigo. De acordo com o testemunho dado por Speer após o fim da guerra, nessa reunião Hitler disse que a guerra estava perdida, ordenou que Speer saísse da cidade e disse que no fim iria se suicidar e que o seu corpo seria queimado para que não fosse exibido em Moscou como um troféu de caça. De acordo com o testemunho dado pelo médico do bunker, o Dr. Werner Hasse, no dia seguinte, 23 de abril, Hitler perguntou-lhe sobre o método mais seguro e fiável para se matar, ao que o Dr. Hasse sugeriu uma cápsula de cianeto combinada com um tiro na cabeça. No dia 26 de abril, Hitler recebeu a visita da aviadora alemã Hannah Heitsch, que conseguiu pousar milagrosamente o seu pequeno avião numa pista improvisada em Berlim. Trazia consigo o general Robert Ritter von Grein, o novo chefe da Luftwaffe, após a demissão de Hermann Göring poucos dias antes. No dia seguinte, 27 de abril, Berlim foi completamente cercada e as comunicações eram definitivamente cortadas. Por esse motivo, Hitler ordenou que Hannah Heitsch levasse o novo chefe da Luftwaffe, Ritter von Grein, para fora da cidade, para poder comandar o pouco que restava da Força Aérea Alemã. No meio da tarde, Hannah decolava com Grein a bordo. Os soviéticos, pensando que Hitler estava tentando escapar num pequeno avião, dispararam, mas não conseguiram derrubá-lo.
Depois da guerra, Hannah, uma nazista fervorosa, deu muitas declarações sobre esses 2 dias que passou com Hitler no bunker. Alegou que por diversas vezes tentou persuadi-lo a fugir da cidade, mas que ele sempre se recusou. Entre os dias 27 e 28 de abril, Hitler receberia muitas visitas. Para além das mais de 40 pessoas que viviam diariamente no bunker, cerca de 15 pessoas não residentes testemunharam depois da guerra terem visto ou conversado com Hitler após a fuga de Hannah da cidade. Logo após a meia-noite do dia 29 de abril, Hitler casou-se numa pequena cerimônia civil com a sua companheira de longa data, Eva Braun. A cerimônia foi presenciada por cerca de 10 pessoas, incluindo a sua secretária Traudl Jung, que após a guerra escreveria livros e daria entrevistas relatando os últimos momentos de Hitler. Após o casamento, ditou o seu testamento, assinando-o às 4 horas da manhã. Durante a tarde do dia 29 de abril, Hitler recebeu a notícia da morte de Benito Mussolini, o seu antigo aliado. Recebeu também detalhes da forma como seu corpo foi tratado e exibido numa praça em Milão. Essa notícia, alegadamente, perturbou-o profundamente, aumentando ainda mais a sua convicção em não ser apanhado vivo. No dia 30 de abril, o general Wilhelm Keitel informou Hitler de que todas as forças alemãs à volta de Berlim tinham sido cercadas ou estavam na iminência de serem destruídas. No fim da manhã desse dia, os soviéticos estavam a menos de 500 metros da entrada principal do bunker. Hitler almoçou com as suas 2 secretárias e a sua cozinheira pessoal. No fim da refeição, despediu-se solenemente do seu círculo mais íntimo de seguidores, incluindo Bormann, Goebbels, a sua mulher, as secretárias e diversos oficiais militares. No total, cerca de 12 pessoas que presenciaram a cena sobreviveram à guerra. Às 14h30, Hitler e Eva entravam no seu quarto privado, e por volta das 15h30, as pessoas que estavam aguardando do lado de fora do quarto ouviram o disparo de uma arma. O seu mordomo, Heinz Lind, com Bormann ao lado, foram os primeiros a entrar. O secretário de Hitler, Otto Gunsch, entrou em seguida, encontrando os corpos já sem vida de Hitler e Eva. Mais tarde, Gunsch diria que Hitler estava sentado, com a cabeça descaída, com um ferimento de bala bem visível na têmpora direita. Eva estava morta, mas não tinha sinais de danos físicos aparentes, o que indicava que morreu por envenenamento. Em seguida, Gunsch saiu do quarto e anunciou para os residentes no bunker que Hitler estava morto. Minutos depois, os corpos foram enrolados em cobertores e levados para fora do bunker. Foram deitados em covas rasas e embebidos em gasolina, ateando fogo logo em seguida. Minutos depois, o local foi alvo de impactos de morteiro, obrigando a que todos voltassem à pressa para o interior do bunker. Nessa noite, os últimos residentes do bunker abandonariam as instalações, tentando fugir da captura por parte dos soviéticos. E 2 dias depois, os primeiros soldados do Exército Vermelho entravam no bunker. Do lado de fora foram encontrados 4 corpos, 2 semi-carbonizados, pertencentes a Goebbels e a sua mulher, que no dia anterior mataram os seus filhos, suicidando-se em seguida. Já os outros 2 corpos estavam irreconhecíveis. Sabiam apenas que um pertencia a um homem e o outro a uma mulher.
Imediatamente após a queda de Berlim e o fim da guerra na Europa, iniciou-se uma busca frenética pelo paradeiro de Hitler. Os soviéticos já tinham sido informados do seu suicídio, mas, sem um corpo para comprovar a sua morte, a desconfiança só crescia. Nas semanas e meses seguintes, os soviéticos interrogaram todas as pessoas que se cruzaram com Hitler nos últimos dias de abril. Os testemunhos foram cruzados e as histórias contadas por dezenas de pessoas batiam certo, resultando no cenário que acabei de descrever. Há, no entanto, toda uma corrente de pessoas que acreditam realmente que Hitler não morreu e que fugiu, supostamente para a Argentina. Não há provas de nenhuma espécie, mas essas pessoas acreditam. Para os pesquisadores e historiadores, é difícil imaginar uma pessoa com a personalidade de Hitler escondendo-se por décadas numa fazenda na Patagônia. O seu perfil psicológico simplesmente não faz prever esse tipo de comportamento. Mesmo aqueles soldados mais próximos de Hitler, como Otto Skorzeny, que viveu na Argentina por algum tempo após a guerra, descartou a hipótese de fuga, dizendo justamente que essa atitude ia contra o seu perfil. Sem testemunhos, evidências ou provas de qualquer espécie, torna-se difícil defender cientificamente a hipótese de uma fuga. Os testemunhos de dezenas de pessoas coincidem. Hitler estava em Berlim no dia 30 de abril. Nesse dia, o bunker já estava completamente cercado, com os soviéticos a menos de 300 metros da sua porta de entrada. Uma fuga de Hitler, nessas circunstâncias, é muito pouco provável. É importante notar também que nessa época Hitler era uma pessoa muito doente, com tremendas dificuldades de deslocação. É certo que algumas pessoas conseguiram fugir do bunker, mas em geral eram pessoas jovens e saudáveis e que literalmente correram pela vida, o que não seria o caso de Hitler. É com base nessas evidências que concluo que Hitler realmente suicidou-se no bunker, e que as teorias que defendem que ele conseguiu fugir e estabelecer-se na Patagônia não passam mesmo disso, meras teorias sem qualquer evidência sólida.